E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu fico muito contente de estar aqui com vocês no canal. Esse canal, para quem não conhece ainda, é um canal que eu trago mensagens da Palavra de Deus e trago algumas repercussões que acontecem no mundo evangélico, mas sempre com a temática aí focada nos evangélicos. E esse é o objetivo deste canal aqui, ok? O assunto que eu vou tratar hoje é um assunto muito espinhoso mesmo, pois esses dias para trás, num processo dentro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin comentou sobre a necessidade de existir alguma lei focada no abuso do poder religioso. Foi o que ele comentou. Ele não determinou nada, não tem nenhum projeto do Fachin nisso, não tem nada. Ao contrário do que estão dizendo por aí, ele fez esse comentário e eu vou voltar já para a matéria em qual julgamento ele disse isso. Mas isso aí já criou uma batalha no mundo evangélico, dizendo que querem fechar as igrejas. E o pastor Ciro Malafaia já saiu, né? Que absurdo, isso é uma perseguição, né? Porém, eu percebo que há muito fundamento no que disse o ministro Edson Fachin, pois o próprio pastor Ciro Malafaia é um dos exemplos principais no meio evangélico, não é o único, tem muitos outros pastores que fazem isso também, e dão muito mau testemunho nessa questão aí do abuso do poder religioso no mundo político. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Mas antes de eu entrar na temática, eu quero ler com vocês aqui um pedaço, um texto muito profundo da Palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo de número 20, Mateus capítulo de número 21, Mateus capítulo de número 21, o verso de número do 12 em diante, uma passagem maravilhosa. Aquela passagem, Jesus entra dentro do templo de Jerusalém e vê algumas pessoas vendendo e comprando, e aí a escritura conta o que Jesus fez. Olha o que está escrito. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrão. Olha que mensagem atual. Jesus disse isso aqui naquele período que ele estava na terra, né, caminhando pela terra de forma física, e ele traz essa mensagem maravilhosa, comentando aí que a igreja é casa de oração e não covil de ladrões. Mas como explicar a quantidade de políticos hoje em cima do púlpito das igrejas? O que está acontecendo? Estão transformando as igrejas em verdadeiros palanques políticos. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Um dos principais expoentes desse novo momento da igreja é o pastor Silas Malafaia, que, infelizmente, tenho que dizer isso para vocês aqui, tem feito negócios com políticos em cima da fé do povo. E isso é horrível, mas Deus está vendo. Vamos observar aqui um momento, para não ficar só nas minhas palavras, em que o pastor Silas Malafaia recebe o então candidato a ser governador do Rio, o Pezão, né? Luiz Fernando Pezão. Pezão, que todos vocês sabem, chegou a ser preso, inventou lá um migué, tá solto, né? Tá numa prisão domiciliar, mas olha o Ciro Malafaia o apoiando e olha o que ele faz dentro da igreja. Dá uma olhada nisso aqui. E está aqui hoje no culto, olha esse negócio de excelência, de nome, o cara é conhecido como Pezão. Olha ele aí. Esse aí é amigo dos evangélicos. Os outros foram embora. Não vou dizer porque ele é amigo, não deixa isso parecer, essa besteira. Nós estamos aqui numa festa, não vou falar nada. O povo aqui vai abençoar você nesse seu governo. Viu? Vai abençoar. Ele veio do interior do estado, não é? Foi prefeito em Piraí, né? E sempre foi amigo das igrejas evangélicas e tem um relacionamento muito grande com os evangélicos aqui, né? Abner conhece mais até do que eu, né? Pastor Abner aqui, nosso cacique-chefe maior, que está aqui, pastor Abner da Assembleia de Deus de Madureira. Nós temos que escolher o melhor gestor, e o melhor gestor é Luiz Fernando Pezão. Eu vou convidar aqui o governador para fazer uma oração por ele. Chega aqui, por favor.
É uma alegria recebê-lo aqui. Estende a mão aqui em direção a ele, por favor. Senhor, eu te dou graças pela vida do governador. Nenhuma autoridade existe que não venha por permissão tua. No nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecer muito a você, Silas, a Samuel, grande amigo, seu irmão, pessoa que nos ajudou muito nesses 7 anos. Pessoal, o que eu teria para dizer para vocês diante dessas cenas que vocês acabaram de ver agora? Que são cenas antigas, tem outras cenas atuais, mas direitos autorais me impedem de postar aqui para vocês. Mas a situação é, o pastor Silas Malafaia fez isso com todos os candidatos? Não, com certeza não. Fez isso só com o candidato que ele escolheu, traz ele dentro da igreja, o apresenta, amigo dos evangélicos. Eu não tenho nada contra, e eu acho que não é feio. Chegou um candidato a governo, a prefeitura, ó, está nos visitando aqui o candidato tal, está nos visitando o candidato tal, mas fazer esse discurso, levar o cara ao púlpito e principalmente entregar o microfone da igreja dentro de um culto a um candidato político, olha, isso é vergonhoso. É vergonhoso o que o pastor Silas Malafaia tem feito nas igrejas no Brasil, tá? E eu não quero nem comentar a denúncia que acaba de sair uma denúncia contra ele no Antagonista. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu não vou comentar, porque ele está aí se defendendo, dizendo que ele seria, né, o tal do cliente fiel, tá aí, ó, doleiro fiel. Ó, uma perícia, tá aqui, ó, tá acontecendo essa perícia aí, ó. Uma perícia concluída há 20 dias pela Polícia Federal no chamado Banco dos Oleiros identificou um cliente fiel da rede de operadores de câmbio comandada pelo notório Dario Messer. Entre os ordenantes de supostas transações aparece o pastor Silas Malafaia, que estaria participando de quê? Evasão de divisa, lavagem de dinheiro, é isso que entra quem mexe com essa situação aí. Ele já fez um vídeo atacando o Antagonista, dizendo que não é ele, que é tudo mentira e vai provar a verdade, ok, eu não vou acusar, só estou citando. Mas há muitas coisas estranhas acontecendo aí com o pastor Silas Malafaia. Tem muitas pessoas já pedindo para ele, pastor, se o senhor não quer ser pastor, sai do púlpito, vai para um palanque e vira político de uma vez. Porque o que acontece? Ele tem as suas teses políticas, nada errado, mas fazer isso em cima do púlpito, né? Envolver a igreja e tipo fazer essa exaltação de determinados políticos, como ele está fazendo agora com o Bolsonaro. Porque uma das bases do Bolsonaro são os evangélicos, puxados por quem? Por pastores como Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares. Mas eles não ganham nada? Ganham, e ganham muito. Ó, acaba de sair aqui, tá uma pancadaria acontecendo entre o governo e a Receita Federal por causa exatamente dos pastores. Olha esta matéria aqui, ó. Olha essa matéria aqui, que é uma matéria da Exame, que comenta sobre as igrejas evangélicas, as dívidas que tem, né? Olha aí, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui, isso aqui é da Exame, tá? Ó, Bolsonaro manda a Receita perdoar dívidas milionárias de igrejas evangélicas. De igreja e de pastores. Dívidas milionárias, tá? Que igrejas não pagaram. Grandes igrejas. Igrejas que ganham muito dízimo, igrejas que ganham muito dinheiro já do povo e não querem pagar o que é devido ao Estado. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na última segunda-feira no Palácio Planalto com o deputado federal Davi Soares, filho do missionário R.R. Soares, e com o secretário especial da Receita, José Barroso Torches Neto. Segundo apurou o Estadão Broadcast, no encontro de portas fechadas, o presidente cobrou uma solução para dívidas tributárias que as igrejas possuem com o fisco. Bolsonaro já ordenou à equipe econômica que resolva o assunto, mas a queda de braço continua por resistência da Receita. A Receita não está querendo aceitar, porque é uma interferência, aí tá certo. Uma eventual perdão da dívida traria prejuízo às contas públicas. Olha só, a Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada pelo RR, como o presidente já se encontrou em outra ocasião, acumulou 144 milhões em débitos inscritos na dívida ativa da União. Terceira maior dívida, numa lista de devedores que soma um passivo de 1 bilhão e 600 milhões. Isso aí só de igreja, né? Mas não é só isso não, é RR, é Macedo, é Silas Malafaia, é o pastor lá da Sara Nossa Terra, é um monte de igrejas, né? Tentando ir aos políticos, mendigando apoio, né? Eu ajudo você, dou os votos aqui dos meus fiéis, mando votar em você, mas você vai lá e perdoa as nossas dívidas. Olha, é absurdo esse tipo de negócio que está acontecendo
com a igreja evangélica. Eu não apoio esse tipo de coisa. Agora, vamos aqui entrar na questão do Edson Fachin. O Fachin comentou no tribunal que muitos evangélicos estão compartilhando, e estão compartilhando algumas coisas erradas. O Fachin comentou numa decisão do TSE, olha aqui a decisão. Ele comentou numa decisão do TSE, vou abrir para ficar bem grande aqui, ó. TSE discute incluir abuso de poder religioso para cassação. Por quê? Abuso de poder político, de poder financeiro, da cassação. Há uma série de abusos que dá cassação. Tá aqui, ó. O debate foi iniciado pelo ministro Edson Fachin em julgamento do caso, da vereadora Luziane de Goiás. Luziânia. Tá aqui, ó. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou na semana passada a discussão sobre incluir o abuso de poder religioso como motivo para a cassação de políticos. Atualmente, o TSE entende que apenas o abuso de poder político e econômico pode resultar na perda do mandato. O debate levantado pelo ministro Edson Fachin ainda está em fase inicial. Ele só apenas comentou. Aí já disseram que ele está fazendo uma caça às bruxas, né? Mas vamos aqui. Olha o que disse o ministro Edson Fachin, ó. A imposição de limite a atividades eclesiásticas representa uma medida necessária à proteção da liberdade de voto e da própria legitimidade do processo eleitoral, dada a ascendência incorporada pelos expoentes das igrejas em setores específicos da comunidade, né? Disse Fachin. Então o que o Fachin está percebendo aí? E não é mentira. Muitos pastores, né, estão se vendendo aos políticos e estão vendendo a igreja aos políticos e prometendo, ó, na minha igreja aqui eu tenho 5.000 votos para você. Se eu disser para você, se eu disser para os irmãos aqui que o político é amigo dos evangélicos, todo mundo vai votar. Agora, isso é correto? Olha que o Ciro Malafaia, que é o cara que nós estamos comentando aí, ele apresentou para o povo Dilma Rousseff, ele tinha feito uma campanha contra o PT, contra Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele ganhou, o próprio Ciro Malafaia participou do governo do PT, se eu não me engano ele era conselheiro, tinha uma função dentro do governo que recebia, apoiou o governo Dilma Rousseff, né? Tudo o que era coisa. Agora o governo Bolsonaro ganhou, tá aí Ciro Malafaia apoiando o Bolsonaro. E qualquer outro governo apoiou Lindbergh Farias, apoiou Cabral, apoiou Pezão, tudo que era candidato, que ele via que tinha chance de ganhar, ele estava no meio. E tem outra, botando o povo no meio, como vocês viram no vídeo aí sobre o Pezão. Eu considero isso uma coisa horrorosa. Se o pastor Ciro Malafaia, como pastor, quer ensinar a igreja a votar, ensinem. Olha, pessoal, vamos votar em políticos que tenham princípios e valores cristãos. Não julguem apenas o político durante o período da campanha. Veja o que eles fez na vida política deles. Vamos observar isso. Mas agora, pegar um determinado político e dizer esse daqui é o amigo dos evangélicos, é o ungido de Deus, é o escolhido de Deus. Pelo amor de Deus. Isso que ele está fazendo é coisas absurdas e sim, entra dentro desse abuso religioso que o ministro Edson Fachin está comentando. Eu não tenho como não dar razão a que haja esse debate. Tem que haver esse debate. Eu vou contar uma coisa aqui para você, só para você ter uma noção do que acontece. Você viu isso aí numa igreja, da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo da Vila da Penha, gigantesca, filmado, o pastor Ciro Malafaia fez isso, imagina nas outras igrejas pequenas evangélicas no Brasil. A igreja que chega o político, o pastor bota para sentar no púlpito, senta do lado do pastor no púlpito, né? Aí eu lembro de um caso, esse caso aconteceu realmente, eu testemunhei, né? Ele chama o candidato, esse candidato era até bombeiro, e miliciano, e o cara pega e bota o cara para sentar em cima do púlpito da igreja. Olha só a situação, hein? E tá lá contando, ó, esse daqui é o nosso candidato a vereador da igreja. Irmãos, vote nele porque é um homem amigo dos evangélicos, é um homem bom, é um homem de Deus. Aí uma criança, um adolescente que estava sentado, né, nas Assembleias de Deus tem aquela divisão dos bancos, né? Adolescentes, jovens, crianças. Um adolescente estava sentado no banco dos adolescentes, chamou um dos líderes do grupo dos adolescentes e disse: tá vendo esse homem aí que tá aí no púlpito, que a igreja está dizendo que é amigo dos evangélicos, homem de Deus? Então, foi ele que matou meu tio. Esse cara que matou meu tio, né? Então o que acontece? Você vê a questão, o pastor ou uma liderança em cima do púlpito, botando um miliciano, assassino, dizendo que o cara é amigo dos evangélicos, homem de Deus. E do outro lado, lá embaixo, uma criança dizendo: esse cara matou meu tio. Como é que fica a cabeça de uma pessoa vendo esse tipo de coisa? Isso tem acontecido no meio dos evangélicos e tem sido uma coisa recorrente. Gente,
Púlpito de igreja não é lugar de político. Púlpito de igreja é lugar de pastores, pregadores, cantores, pessoas consagradas para o púlpito. Para o púlpito. Então sim, o que o Edson Fachin está comentando, precisa acontecer alguma coisa. Porque é absurdo o que acontece nos púlpitos das igrejas durante o período eleitoral. Eu vejo aí pessoas indo até o Bolsonaro, aí tá lá o Bolsonaro, o pessoal sai para orar pelo presidente. Ô, presidente, Deus está com você, que o Senhor está do teu lado. Não importa se o presidente, se o filho roubou, se está acontecendo, tudo é perseguição contra o presidente. O presidente é um perseguido da justiça. Então o que acontece? Isso tem que ter limites, não pode acontecer isso. Tá? Não pode acontecer isso. A igreja está sendo envolvida, está sendo induzida e carregada numa série de erros por pastores que praticamente vendem a alma aos políticos por causa de dinheiro, porque tudo é dinheiro no final. Então, pessoal, eu deixo aí para vocês a minha opinião sobre essa questão. E olha, lamentável a postura de Cila Malafaia. Você vê esse período aí da pandemia, o momento que ele tinha que ter cuidado das ovelhas, ter cuidado da vida das pessoas, não teve o mínimo cuidado. Pediu para as pessoas, não queria fechar a igreja de jeito nenhum durante o período da pandemia, queria que o pessoal participasse do culto e ainda dizia: aqui na minha igreja ninguém vai pegar coronavírus porque aqui a gente tem fé. Demonstrando uma total ignorância. Olha, é vergonhoso o que certos pastores, como o pastor Cila Malafaia, tem feito no Brasil. É de envergonhar qualquer um. Mas Deus está vendo esses mercadores do templo que estão transformando a casa de Deus, que como disse Jesus, né? Está aqui. E disse, capítulo 21, verso 13, e disse, ele está escrito: a minha casa será chamada a casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Esta é a grande verdade. Eu deixo aí para vocês a minha opinião, deixo aí para vocês o meu pensamento sobre tudo isso, e que Deus tenha misericórdia de nós, acorde esses pastores, e quem quer ir para o mundo da política, que vá, mas deixa a igreja ser casa de oração, lugar de cura de pessoas. Com certeza a igreja deve participar da política, porque somos cidadãos, mas um pastor não pode, no meio de um culto de adoração a Deus, trazer políticos e fazer esses homens parecerem que são indicados por Deus. Isso não, isso é absurdo, com toda certeza. Muito obrigado, carinho da sua audiência, tamo juntos. Qualquer nova informação eu estarei trazendo para vocês. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Um abraço, fui!